pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Cultura Corporal Esportiva, onde nós estávamos falando sobre o vôlei e, mais especificamente, sobre o vôlei de praia. Professor, qual é a diferença? Tem diferença do vôlei de quadra para o vôlei de praia? Como é que acontece isso daí? É só um vôlei que estava na quadra e foi para a praia? Não, veja bem, todas essas respostas para todas essas perguntas estão nos nossos vídeos anteriores. E vocês assistiram nossas videoaulas anteriores, não assistiram? Claro que assistiram, como que não vai assistir? E aí você sabe de todas essas coisas, sabe que o vôlei de praia não é só um vôlei de quadra que foi pra praia, tá? Existem aí diferenças, né? Existem coisas que acontecem no vôlei de praia que não acontecem no vôlei de quadra. Pontuação, jogadores, jogadoras, formato de se jogar, estratégias, técnicas, tá? Tudo isso nós comentamos nos vídeos anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante você entrar lá no Conexão Digital e assistir esses vídeos, tá bom? Assim como entrar lá no Conexão Digital para fazer as atividades disponíveis lá no Conexão Digital, tá bom? Nós tivemos uma semana aí, a semana do Respira, né, para todo mundo entrar lá, fazer as atividades que estavam faltando. Muitas pessoas fizeram isso, mas muitas pessoas ainda não entraram lá para fazer as atividades. Então é importante que você tire um tempinho para entrar lá na disciplina de Educação Física, de Cultura Corporal Esportiva, para fazer as atividades que nós estamos propondo lá para vocês, tá bom? Então, falaremos um pouquinho mais sobre o vôlei de praia. E aí já tínhamos comentado então tudo isso, como eu já falei para vocês, e agora eu trouxe algumas outras informações do vôlei que são interessantes para a gente entender o contexto do vôlei de praia, tá? Que são interessantes para a gente fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada desse esporte, tá bom? E aí a primeira coisa que eu trago aqui é uma possibilidade de história do vôlei de praia. Quer dizer que é a única possibilidade, quer dizer que é a única história que o vôlei de praia aconteceu dessa maneira e não pode ter acontecido de outra? Não, mas é uma possibilidade viável que eu estou trazendo aqui para vocês, é uma possibilidade que parece ser interessante para a gente estudar um pouquinho, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu trago é sobre a história do vôlei de praia. Então, que ele teria surgido nas praias da Califórnia e nas praias do Havaí, tá bom? Ou seja, foi um esporte que não surgiu aqui no Brasil, tá certo? E aí, surgido nas praias da Califórnia, nas praias do Havaí, não demorou muito tempo, né, para ele chegar aqui no Brasil. É um esporte que sim, ele é baseado no vôlei de quadra, tá? O vôlei de quadra surgiu primeiro do que o vôlei de praia. E aí esse vôlei de quadra foi trazido um pouco para as praias aqui na Califórnia, no Havaí, primeiramente, para depois chegar no Brasil. Só que, claro, com suas regras, né? Com suas intenções, com tudo aquilo que nós já comentamos. Então é muito interessante a gente saber que o vôlei de praia, né? Apesar, e aí esse é o segundo ponto que eu vou trazer, do Brasil ser um país muito forte nesse esporte, ele não foi criado aqui no Brasil, né? De ter uma característica interessante do Brasil, que são as praias, que são o sol, ele não foi criado aqui, foi criado em outros países, né? Em outras praias, mas que também tem essa característica aí de daquele mar aberto quando a gente vê, né, daquele céu azul, daquele sol forte, que é a Califórnia, que é o Havaí, tá bom? E aí o que eu quero dizer? Com o Brasil sendo forte, o que isso se liga com esse primeiro ponto aqui que eu trouxe para vocês? Primeiro que o Brasil, ele é uma potência nesse esporte, olha só que legal. O que eu quero dizer que ele é uma potência? Ele é um país que compete em alto nível, é um país muito forte no vôlei de praia. Professor, mas por quê, né? Qual que é a relação que isso tem com as praias da Califórnia e do Havaí? Ora, o Brasil, ele não é um país forte nesse esporte à toa, né? Então, no Brasil nós não temos um clima tropical, no Brasil nós não temos muitas praias, no Brasil nós não temos sol a maioria dos dias do ano, né? Ou seja, isso dá uma possibilidade dos países, ou melhor, do Brasil treinar o vôlei com muito mais frequência, de nós já estarmos acostumados com esse espaço, de nós já estarmos acostumados com esse clima, com essa forma de se jogar, com o lugar, né, com a areia. Ou seja, o
Brasil é um país que tem uma familiaridade muito grande com as praias, assim como a Califórnia, como o Havaí, que são países, né? Pessoal, rapidinho, me desculpem, eu acabei me confundindo na minha fala quando eu falei sobre a Califórnia e o Havaí serem países, tá? Dei um desconto pra mim aí, eu queria dizer estado, eu me confundi com um país que era o Brasil, tá bom? Então, quando eu falar país, me referindo a Califórnia ou Havaí, entendam como estados dos Estados Unidos, tá bom? Aquele abraço. Caracterizados por esse clima, por essas praias, né? Por essas, se você pegar, por exemplo, algumas imagens, se você pesquisar imagens da Califórnia, do Havaí, as primeiras imagens que aparecem para você são praias, de pessoas nas praias. E isso é muito interessante, como o vôlei de praia tem muita relação com isso, né? Com a característica, com a geografia do local. Então vejam só, como é muito interessante essa relação da característica do lugar, do país, do espaço, tá? De ser um espaço que tenha sol, de ser um espaço que tenha praia, de ser um espaço tropical e do nascimento do vôlei de praia, das seleções que são fortes no vôlei de praia. Isso é muito legal da gente entender, tá bom? E aí, então, comentando sobre esse primeiro e esse segundo tópico, era isso que eu queria dizer pra vocês, tá? E aí, eu trago um pouquinho também nosso último tópico aqui, uma coisa que já foi falada nas nossas videoaulas, tá? Nos nossos encontros, que era a questão das federações, tá? E das confederações. Ou seja, aqui nós temos a Federação Internacional de Voleibol e a Confederação Brasileira de Vôlei. Professor, o que é uma federação, uma confederação? Isso são coisas que nós já passamos na outra videoaula, mas eu disse que eu ia trazer isso de novo para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então, quando nós falamos de um esporte, né? Quando nós falamos de um esporte profissional, lembra-se que nós conversamos muito sobre isso, a diferença de uma prática esportiva para uma atividade física que nós fazemos, alguma coisa nesse sentido? Ou seja, quando o esporte ele é um esporte profissional, ele tem uma confederação, tá? Ele tem uma federação internacional, que é responsável pelo quê? Por organizar campeonatos, que é responsável por organizar as regras, tá? Vigiar, né? Olhar por esses campeonatos, como eles estão acontecendo, tá bom? Então, quando nós falamos da Federação Internacional, nós estamos falando mais das seleções, né? Porque internacional é sobre o mundo todo, né? Sobre as seleções do mundo todo, de diversos países, né? E quando nós falamos sobre a Confederação Brasileira, nós estamos falando sobre os times de vôlei de praia. E isso é interessante da gente saber, tá? Então, essas confederações, essa federação, ela tem esse objetivo, então, de produzir as regras, avaliar as regras, produzir campeonatos, tá? Vigiar esses campeonatos, avaliar esses campeonatos, acompanhar esses campeonatos, tá? Por isso que quando eu digo vôlei de praia, né, ou vôlei de quadra, e quando eu digo que eles possuem confederações ou federações, nós estamos dizendo que são esportes profissionais, tá? Nós estamos dizendo que são esportes que possuem campeonatos, que possuem prêmios, que possuem medalhas, troféus, etc. Tá? E aí, se você olhar, por exemplo, para nossas práticas, para nossas brincadeiras que nós fazemos na quadra, na escola, nós temos uma federação acompanhando, nós temos uma confederação acompanhando, a Confederação Brasileira das Brincadeiras que nós fazemos na quadra da escola. Não temos, tá? Por quê? Porque não é um esporte profissional, porque não tem um campeonato, porque não é considerado ali um espaço de uma atividade profissional, tá certo? Isso é importante a gente entender, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria conversar com vocês sobre o vôlei de praia hoje, pra gente ampliar um pouquinho aí a nossa visão sobre o vôlei de praia. E aí nós continuamos as nossas conversas e as nossas vivências durante as nossas aulas de desafios e durante as nossas aulas de roda de conversa, tá certo? Então, pessoal, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!